A medicina reprodutiva permite que diferentes formas de famílias aconteçam, seja uma gestação independente de uma mulher, de um homem, seja um casal de mulheres, seja um casal de homens, seja um trisal, seja um casal de amigos que não necessariamente estão ali dispostos a ter uma relação heteroafetiva, mas que desejam, enquanto amigos, ter ali um filho. E a gente está aqui dentro da medicina reprodutiva para auxiliar nesses diversos contextos. Então, é disso que a gente vai abordar nesse vídeo hoje. Para que a gente possa viabilizar uma gestação independente de uma mulher que deseja gestar, que tem útero e que tem os seus ovários e que deseja gestar, o que a gente pode viabilizar para ela? Ela pode seguir com um tratamento de inseminação intrauterina ou de fertilização in vitro através da utilização de sêmen doado. Então, se ela tem um sêmen doado, seja de um parente de até 4º grau, seja de um banco de sêmen, e isso a gente pode avaliar de forma muito tranquila, existem alguns bancos muito seguros hoje em dia que viabilizam isso para os tratamentos, Então, a gente pode sim estimular esse ovário e inserir esse sêmen no útero dessa paciente no dia que ela está ovulando, que seria uma inseminação, ou a gente pode coletar esses óvulos e, nesse mesmo dia da coleta, descongelar uma amostra de sêmen doada, seguir com a fertilização e desenvolvimento desse embrião, transferir o embriãozinho para essa paciente e, uma vez existindo a gestação, ela segue a gestação dela de forma independente, independentemente da escolha sexual dessa paciente, seja ela uma paciente homoafetiva, seja ela uma paciente heteroafetiva, se ela não tiver uma parceria, ela pode seguir dessa forma a gestação dela. Casais de mulheres que desejam uma gestação, pessoas que têm útero e que têm ovários, como que a gente viabiliza a chegada dessa gestação para essas pessoas? Pois bem, a gente pode, uma vez que a gente tem ali 2 mulheres, a gente pode avaliar qual a mulher que tem uma probabilidade maior para ter óvulos de boa qualidade. Então, esse é um ponto que a gente pode avaliar e que acaba sendo uma vantagem quando a gente tem um casal de mulheres, Às vezes tem uma mulher que tem uma idade mais avançada, às vezes tem uma mulher que é mais jovem, e a gente pode priorizar isso nesse tratamento, caso elas não tenham já uma identificação, assim, não tenham um desejo específico de que uma ou outra siga com o tratamento. Então, se a gente tem uma paciente que está jovem, que tem uma reserva ovariana boa, a gente pode tentar seguir o tratamento com ela. E esse tratamento ele pode ser a partir de uma inseminação também ou a partir de uma fertilização in vitro, utilizando o sêmen doado de parente ou de um banco seminal. Desse modo, uma vez que a gente faz uma fertilização in vitro, é possível também que, a partir do desenvolvimento desse embriãozinho, a gente siga com a transferência para outra paciente. Não necessariamente tem que ser aquela mesma paciente que fez a estimulação ovariana, que fez a coleta dos óvulos, que tem que receber esse embrião. Existe um tratamento que se chama, inclusive, roupa, que é quando a gente faz esse tipo de transição. Uma das pacientes faz a coleta dos óvulos, a outra paciente recebe o embriãozinho que foi formado. Então, aquele casal pode participar de forma sincronizada, inclusive, do tratamento, e isso é muito legal. E a taxa de sucesso costuma ser muito boa, acaba sendo muito boa, porque comumente são mulheres que não teriam infertilidade. Elas simplesmente ali estão tentando gestar e, pela dificuldade de se obter uma amostra seminal, elas estão seguindo com o tratamento em reprodução assistida. Quando nós temos um casal de homens, que desejam gestação e que não tem uma colega que deseja ali assumir como mãe, ou não tem uma situação de trisal, por exemplo, que isso também é super possível, a gente precisa seguir com a utilização de óvulo doado e precisa seguir com a utilização de um útero de substituição. Esse útero de substituição, ele não pode ser, essa mulher que vai seguir com a gestação, ela não pode ser a doadora dos óvulos, certo? Então, uma vez que
a gente tem um óvulo doado, seja de uma parente de até quarto grau, seja de um banco de óvulos, a gente pode seguir com a fertilização in vitro desse casal. Então, nós podemos utilizar a amostra seminal de um dos homens ou até mesmo dos dois. O que nós não podemos é transferir 2 embriões, fruto de sêmens diferentes, para a mesma mulher. Isso a gente não pode, porque a gente precisa de fato identificar a origem daquela carga genética que está se desenvolvendo ali a nível uterino, para uma segurança mesmo materno-fetal. Mas a gente pode sim, numa mesma fertilização in vitro, aproveitar que temos 2 homens com 2 amostras seminais e com aquele mesmo banco de óvulos fazer a fertilização acontecer com as 2 amostras. Aí alguns embriõezinhos vão desenvolver para um lado, outros embriõezinhos vão desenvolver para o outro, e aquele casal vai decidir qual embriãozinho, né, fruto de qual dos 2, que vai seguir ali para a transferência embrionária na sequência. Esse útero de substituição, essa mulher que vai doar ali de forma transitória esse útero para esse casal, precisa ser uma parente de até quarto grau de um dos 2. Uma vez que isso não acontece, é importante que a gente peça uma solicitação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina para que o casal possa viabilizar essa gestação. Então, se existe uma grande amiga que deseja essa gestação com esse casal, isso é possível? Se o Conselho de Medicina autorizar, a gente tem que fazer a solicitação. Então, via de regra, essa paciente ela precisa ser uma parente de até quarto grau desse casal, certo? Bom, então aí a gente falou de gestação independente, a gente falou de um casal de mulheres, a gente falou de um casal de homens. Do mesmo modo, um paciente que deseja uma gestação independente, que é um homem, isso é possível? Super possível. Ele, com a sua amostra seminal, pode seguir com o tratamento, utilizando óvulos doados, contanto que ele tenha alguma parente de até quarto grau, que também seja aí o útero de substituição. Há poucos anos, a gente teve o primeiro caso na Bahia de gestação independente assim, e foi muito legal poder participar dessa história. Foi uma colega minha que foi médica desse caso, e foi muito interessante poder participar disso e poder divulgar essa possibilidade aqui dentro do nosso estado. E além disso, a gente tem também que lembrar que existem pacientes que estão passando por transição de gênero. Existem pessoas que se identificam, né, que são aquelas mulheres trans ou homens trans, então que se identificam com um gênero diferente daquele gênero da sua carga biológica, da sua origem biológica, XX ou XY, e que vão passar por uma transição de gênero, por uma hormonização. Essas pessoas, elas precisam estar conscientes. Se você está passando por uma situação como essa, é importante que você tenha consciência de que é possível que você faça preservação da sua fertilidade antes de seguir com o seu tratamento hormonal, antes de seguir com a sua transição. E por que isso é interessante? Porque uma vez que você decida lá no futuro constituir a sua família, você pode utilizar essa carga genética sua, seja um sêmen, seja os seus óvulos. Então, antes de utilizar uma testosterona, no caso dos homens trans, antes de utilizar estradiol, no caso das mulheres trans, é super possível que, em conjunto com o fertileuta e com o endocrinologista, a gente siga com uma estimulação dos óvulos ou com uma coleta seminal para preservação e para utilização futura, né? E uma vez que esse homem trans, ele está hormonizado, ele está sob efeito de testosterona e ele deseja uma gestação, porque isso também é super possível, a gente pode ir retirando devagarinho a testosterona, os derivados androgênicos, retirando esse efeito androgênico
e pode sim pensar em viabilizar uma gestação nesse útero, se ele ainda estiver presente nesse corpo, né, desse paciente. E no caso de uma mulher trans que tenha feito congelamento seminal anteriormente, é super possível que a gente descongele essa amostra seminal em algum momento e siga com uma fertilização através de óvulos próprios de uma parceira ou de óvulos doados, fruto de um banco, né? E de utilização aí de um útero de substituição ou próprio do casal, a depender de como a gente tem aí essa constituição familiar. Mesmo que essa mulher trans não tenha feito o congelamento seminal antes, a gente pode, do mesmo jeito do homem trans, seguir com uma retirada do bloqueio hormonal e tentar, né, após algumas estimulações hormonais, tentar coletar essa amostra seminal nesse período também. Então veja que é super factível, basta a gente pensar às vezes no que falta, se é uma amostra seminal, se é o óvulo, se é um útero, e a gente vai lidando com todas essas possibilidades de um óvulo doado, de óvulo próprio, de um sêmen doado, de um sêmen próprio, de um útero próprio, de um útero de substituição. No Brasil, e isso é muito bom, todas essas possibilidades são factíveis, tudo está dentro do que é regulamentado, tudo está dentro da resolução do Conselho Federal. Então, se você está passando por uma situação como essa, se deseja uma gestação independente com um casal, como eu falei, com uma coparentalidade, se são amigos apenas e desejam uma gestação, saiba que isso é super possível. Busque um serviço, né? Siga aqui nosso canal para poder ter mais informações e boa sorte, que dê tudo certo no seu tratamento.